A movimentação nos bastidores do futebol sul-americano começa a ganhar tons cada vez mais intensos, e um rumor que vem tomando força promete mexer com as estruturas de clubes tradicionais e apaixonados torcedores. A notícia que corre nas rodas esportivas e que começa a ganhar corpo aponta para um possível acordo entre Fortaleza, o clube cearense que tem surpreendido pela sua ascensão, e o gigante argentino Boca Juniors, em torno de uma jovem promessa que já vem despertando olhares atentos do continente. Trata-se de Lautaro Di Lollo, uma joia argentina que vem chamando atenção desde cedo pelo talento e por sua habilidade natural em campo. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, fontes próximas ao clube brasileiro indicam que negociações estão bem adiantadas, e que a transferência poderia ser um dos movimentos mais importantes do mercado sul-americano em tempos recentes. Aparece com força no radar de muitos, mas o acerto entre Fortaleza e Boca pode ser decisivo para que ele dê o passo que muitos aguardavam. A possibilidade de um jovem argentino vestir a camisa tricolor cria uma expectativa não só dentro do clube, mas também entre os fãs e analistas do futebol brasileiro, que veem na operação uma chance rara de trazer um talento de alto potencial, possivelmente moldando um jogador que poderia brilhar na Série A. Por ora, o que se sabe é que as conversas seguem em segredo, e detalhes importantes, como valores da negociação, prazos e até mesmo cláusulas contratuais, são cuidadosamente guardados. Mesmo assim, o burburinho nas redes sociais e entre jornalistas esportivos vem crescendo, indicando que a notícia pode se tornar oficial em breve, para delírio da torcida do Fortaleza. A expectativa, portanto, é que esse seja um movimento estratégico, pensado para dar ainda mais força ao clube nordestino, que tem se mostrado ousado e eficiente em suas contratações recentes. Além disso, o interesse do Boca Juniors em negociar a promessa sugere que os argentinos podem ver a transferência como uma oportunidade financeira vantajosa, mas também como uma forma de projetar seus jogadores em um mercado diferente, aumentando sua visibilidade. Em resumo, tudo indica que a negociação está em sua reta final, e que o anúncio pode ocorrer em breve, trazendo um novo capítulo para a história de ambos os clubes, com a joia Lautaro Di Lollo como protagonista principal desse enredo. Fique ligado, porque essa trama está longe de acabar e promete movimentar o cenário esportivo do Brasil e da Argentina. Se existe algo que fascina os amantes do futebol, é justamente esse jogo de bastidores onde interesses, sonhos e estratégias se cruzam em busca de um objetivo maior. No caso do possível acordo entre Fortaleza e Boca Juniors por Lautaro Di Lollo, a movimentação tem sido intensa e vem despertando curiosidade em todos os cantos. A joia argentina, que já demonstra um futebol refinado e uma maturidade surpreendente para sua idade, aparece como uma das promessas mais sólidas do país vizinho, e essa valorização natural tem feito clubes do Brasil, da Europa e até mesmo de outras partes do mundo, observarem com atenção seu desenvolvimento. O Fortaleza, que tem buscado firmar sua presença no cenário nacional, vê na contratação de Lautaro uma chance de ouro para fortalecer seu elenco e ao mesmo tempo se consolidar como um clube capaz de revelar e lapidar talentos internacionais. O rumor, que começou como um sussurro nos corredores do futebol argentino, ganhou força com o avanço das conversas entre as diretorias. E até mesmo fontes internas do clube brasileiro confirmam que existe um interesse real e que o time está fazendo esforços para fechar o negócio. Porém, o que chama atenção é o cuidado com que tudo está sendo conduzido. O acordo ainda não foi formalizado, e há uma série de detalhes técnicos e financeiros que precisam ser ajustados para que a transferência realmente aconteça. Entre esses detalhes, estão o tempo de contrato, as condições salariais, possíveis cláusulas de desempenho e até mesmo uma futura participação do Boca em uma venda futura do atleta, algo comum em negociações envolvendo jovens promessas. A pressão de agentes, dirigentes e até de torcedores é grande, e isso só aumenta a expectativa para que essa movimentação aconteça logo. Além disso, a chegada de um jogador como Lautaro Di Lollo pode abrir portas para outras negociações e parcerias entre Fortaleza e clubes sul-americanos, potencialmente ampliando o alcance do time brasileiro no continente. A situação é delicada, e qualquer passo em falso pode fazer com que o negócio não se concretize, mas até o momento, tudo indica que há uma boa vontade das partes envolvidas em fazer essa transferência virar realidade. Enquanto isso, o burburinho aumenta, e o público, sempre ávido por novidades, acompanha cada movimento com ansiedade.
A possibilidade de um jovem argentino brilhar no Nordeste brasileiro é um tema que desperta paixões e expectativas, alimentando debates em rodas de amigos, canais esportivos e redes sociais. Ainda que o negócio não esteja fechado, a sensação que fica é que estamos diante de um momento importante na história recente do Fortaleza, com potencial para marcar uma virada de chave na forma como o clube se posiciona no mercado. É comum que em momentos de negociação como essa, a imaginação dos fãs e dos analistas corra solta, e no caso da possível chegada de Lautaro de Lolo ao Fortaleza, não é diferente. O burburinho já criou um cenário onde o jovem argentino poderia se transformar em um dos destaques do futebol brasileiro, impactando o campeonato nacional e, quem sabe, atraindo olhares de grandes clubes do exterior no futuro próximo. Esse tipo de contratação, se concretizada, seria vista como uma jogada de mestre da diretoria do Fortaleza, que teria conseguido não só uma promessa de talento, mas também um ativo valioso para o clube. O Boca Juniors, por sua vez, apesar de tradicionalmente resistirem a abrir mão de suas joias, parece disposto a negociar com o time brasileiro, provavelmente motivado por questões financeiras e estratégicas que envolvem o planejamento do elenco. Esse contexto reforça a tese de que o futebol sul-americano está cada vez mais conectado e aberto a movimentações que até pouco tempo eram mais comuns na Europa do que por aqui. A possibilidade de um jogador emergente sair da Argentina para o Brasil mostra um mercado em transformação, onde clubes brasileiros, mesmo fora dos grandes centros, conseguem exercer um papel relevante. O nome de Lautaro de Lolo ainda é pouco conhecido do grande público, mas os especialistas já destacam suas qualidades técnicas, visão de jogo e capacidade de decisão em momentos importantes. A expectativa é que o atleta possa se adaptar rapidamente ao estilo de jogo brasileiro, sobretudo em um time como Fortaleza, que tem se mostrado competitivo e disposto a encarar desafios. Outra questão que alimenta o rumor é a estratégia financeira da negociação, que pode incluir mecanismos para garantir uma valorização futura, como uma porcentagem sobre uma venda posterior ou até mesmo uma recompra. Esses aspectos são bastante comuns em transações envolvendo jovens talentos e demonstram o cuidado das partes em proteger seus interesses. Ainda que a transferência não tenha sido confirmada oficialmente, o clima de otimismo e a movimentação nos bastidores indicam que essa pode ser uma das grandes surpresas do mercado da temporada. Para o Fortaleza, isso pode significar um salto qualitativo e uma demonstração clara de que o clube está disposto a investir em nomes que podem transformar seu futuro imediato. Diante desse cenário, não é difícil imaginar como a torcida do Fortaleza vem reagindo a essa possibilidade. Se por um lado há natural ansiedade em ver a notícia oficial, por outro, cresce a esperança de que a joia argentina venha a contribuir decisivamente para os resultados da equipe. Os torcedores, que acompanham cada passo do clube, sabem que contratações como essa podem ser a chave para disputar posições de destaque no Brasileirão e até mesmo em competições internacionais, como a Copa Sul-Americana. O fato de o nome de Lautaro de Lolo já circular no ambiente do clube e na mídia local gera uma expectativa positiva, ainda que a cautela seja recomendada, já que negociações podem ser frágeis e sujeitas a mudanças repentinas. Alguns setores da imprensa já começaram a destacar os aspectos técnicos do jogador, ressaltando sua versatilidade, velocidade e capacidade de finalização, características que poderiam encaixar bem no estilo de jogo do Fortaleza, conhecido pela intensidade e organização tática. Além disso, a notícia movimenta não só o time profissional, mas também a base e a estrutura de futebol do clube, que pode se beneficiar da experiência de trabalhar com um atleta vindo de outro país e de outra cultura futebolística. Essa possível contratação também pode ser vista como um estímulo para os jovens talentos locais, que perceberiam que o clube está disposto a investir em qualidade e a formar um grupo competitivo. A presença de um argentino no elenco poderia ainda agregar valor de mercado ao Fortaleza, tornando-o mais atrativo para patrocinadores e investidores interessados em associar suas marcas a um projeto ambicioso. No entanto, para que tudo isso se concretize, o clube precisa resolver os detalhes burocráticos e financeiros com o Boca Juniors, além de garantir que o jogador esteja motivado e preparado para o desafio. A pressão da torcida e a expectativa da mídia tornam esse momento ainda mais delicado, pois qualquer atraso ou problema pode gerar insatisfação. Por isso, o clima é de muita tensão e otimismo, mas também de cautela, com a certeza de que um passo errado pode comprometer uma negociação que tem tudo para ser histórica.
A articulação entre os departamentos de futebol dos dois clubes, Fortaleza e Boca Juniors, tem sido intensa e estratégica, refletindo a importância do momento para ambas as instituições. Se o Fortaleza busca se firmar como um clube de referência na revelação e atração de jovens talentos internacionais, o Boca Juniors, por sua vez, encara essa possível negociação como uma oportunidade de renovar suas finanças e abrir espaço para a formação de novos jogadores em seu elenco principal. A história recente mostra que o clube argentino possui um faro apurado para descobrir e formar atletas que futuramente brilham em grandes clubes da Europa, o que só aumenta o interesse em ver como Lautaro Di Lollo poderá se desenvolver em um ambiente diferente. A possibilidade de essa transferência se concretizar reflete, portanto, uma nova dinâmica de mercado, onde clubes tradicionais buscam parcerias e movimentações que transcendam o aspecto esportivo, envolvendo estratégias comerciais e de marketing. Para o Fortaleza, o acordo é um sinal claro de sua ambição, demonstrando que o clube está disposto a investir em jovens promessas de alto nível e, ao mesmo tempo, a explorar possibilidades que vão além do mercado interno. Isso poderia significar o início de um ciclo de contratações mais ousadas e qualificadas, que ajudariam o time a se estabelecer de vez entre os grandes do futebol brasileiro. O Boca Juniors, sabendo da visibilidade e do potencial do Campeonato Brasileiro, pode ver na negociação uma forma de expandir sua influência e valorizar seus atletas em um mercado competitivo. A negociação, embora envolta em sigilo, também mostra o quanto o futebol sul-americano está interligado e como clubes podem trabalhar juntos para o benefício mútuo. Detalhes como direitos econômicos, participação em futuras transferências e possíveis empréstimos futuros também fazem parte desse acordo, o que demonstra a complexidade da operação. Enquanto o mundo aguarda uma confirmação oficial, o que se percebe é que as estratégias estão sendo cuidadosamente alinhadas para garantir que ambas as partes saiam ganhando, algo que é fundamental para que o rumor se transforme em realidade concreta. Gostou da informação? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. É interessante observar como o impacto dessa possível negociação pode se refletir no próprio perfil de Lautaro Di Lollo, que passaria a ter uma exposição maior, não apenas no cenário brasileiro, mas também internacional. Jogadores jovens, especialmente aqueles que migram para ligas diferentes das suas origens, costumam viver um momento de transformação pessoal e profissional muito significativo. A adaptação a uma nova cultura, um novo estilo de jogo e até mesmo a pressão da torcida são fatores que moldam o caráter e o desempenho do atleta. Nesse sentido, o Fortaleza, com sua estrutura recente, tem buscado criar um ambiente propício para que esses talentos possam se desenvolver plenamente. Caso a transferência se concretize, é provável que Lautaro tenha ao seu redor uma equipe preparada para ajudá-lo na adaptação, além de técnicos atentos às suas características para extrair o melhor rendimento possível. A participação desses intermediantes, com apoio para enfrentar os desafios que surgem ao sair de seu país de origem para atuar no Brasil. Esses detalhes, embora muitas vezes invisíveis para o público, são determinantes para o sucesso de uma forma como o jogador será integrado ao elenco. O Fortaleza, atento a esses fatores, deve buscar alinhar o acerto para que Lautaro possa chegar no momento ideal para contribuir, seja na parte final do Campeonato Brasileiro ou nas competições continentais. Já o Boca Juniors, precisando equilibrar seu elenco e suas finanças, provavelmente também tem interesse em concluir a negociação de maneira eficiente, para que o atleta possa ter sequência em sua carreira. Com isso, tudo indica que as próximas semanas serão decisivas para definir o destino do jovem argentino, e que o ambiente está carregado de expectativa e tensão, típicos de um mercado que respira emoção e paixão. Resta aguardar para ver se essa possibilidade se concretiza e se Lautaro Di Lollo realmente se tornará um dos grandes nomes da história recente do Fortaleza. Além dos aspectos esportivos e financeiros, há uma camada emocional que não pode ser ignorada nesse tipo de rumor. Para a torcida do Fortaleza, que vive um momento de crescimento e afirmação, a possibilidade de contratar uma joia argentina representa algo muito além do futebol. Significa um reforço na autoestima do clube e da cidade, que se vê em destaque ao atrair talentos de outros países.
A imprensa local, que já começou a especular sobre o impacto dessa contratação, também ressalta que um nome como o de Lautaro pode ajudar a criar uma narrativa positiva para o futebol nordestino, que busca maior reconhecimento no cenário nacional. Por outro lado, para o Boca Juniors, abrir mão de um jovem promissor como Lautaro pode ser uma decisão difícil, mas que demonstra a maturidade e o planejamento do clube para o futuro. A transferência pode ser interpretada como uma aposta na renovação, uma forma de dar espaço para novos talentos enquanto garante um retorno financeiro importante. Essa dinâmica de troca e investimento é cada vez mais comum no futebol atual, e o rumor em torno desse acordo não é diferente. A possibilidade de ver Lautaro vestindo a camisa do Fortaleza já provoca debates calorosos entre torcedores dos dois clubes, que imaginam como seria o impacto do jogador em seus times. Se a negociação for confirmada, certamente haverá uma repercussão significativa, gerando uma onda de expectativa e otimismo. É interessante observar também como essa movimentação pode influenciar outros jovens atletas, que poderão se inspirar na trajetória do jogador e se sentir motivados a buscar seu espaço no futebol. Portanto, o rumor não é apenas sobre uma contratação, mas sobre uma nova fase para ambos os clubes e para o jogador, que pode estar no início de uma trajetória de sucesso. A especulação em torno da chegada de Lautaro de Lolo ao Fortaleza também acende uma discussão sobre o papel das categorias de base e o investimento em jovens talentos no futebol brasileiro. Muitas vezes, os clubes do Nordeste são vistos como destinos para jogadores já consolidados ou para atletas que buscam recomeçar suas carreiras, mas a possível contratação desse jovem argentino quebra esse paradigma. Ela sugere que o Fortaleza está disposto a ser protagonista na formação e desenvolvimento de jogadores com potencial elevado, mesmo que eles venham de fora do país. Essa postura pode abrir caminho para uma nova era, onde o clube passe a ser reconhecido como um centro de excelência para o futebol sul-americano, capaz de atrair e lapidar talentos que futuramente possam chegar a clubes maiores ou até mesmo ao futebol europeu. A movimentação também sinaliza uma mudança no mercado, em que times fora do eixo Rio-São Paulo ganham força e passam a disputar nomes importantes. A torcida do Fortaleza, que acompanha de perto essa movimentação, já demonstra otimismo e acredita que essa contratação pode ser um divisor de águas. Além disso, a imprensa especializada destaca que a chegada de um jovem argentino como Lautaro pode provocar um efeito cascata, estimulando outros clubes a buscarem jogadores de qualidade na Argentina e em outros países vizinhos. Essa tendência pode trazer um novo dinamismo ao futebol brasileiro, que historicamente teve uma relação intensa com o mercado internacional, mas que vinha dando sinais de acomodação nos últimos anos. Por fim, essa possível transferência mostra como o futebol está em constante transformação, e como o Fortaleza está atento a essas mudanças para se posicionar de maneira inteligente e ambiciosa. Por fim, vale destacar que o futebol sul-americano é um terreno fértil para histórias de superação e sucesso, e a possível transferência de Lautaro de Lolo para o Fortaleza pode ser o começo de uma dessas narrativas que apaixonam os fãs. A expectativa é que o jogador consiga mostrar seu talento, crescer dentro do clube e ajudar o time a conquistar títulos e reconhecimento. O rumor de que o acordo está praticamente fechado, com negociações avançadas entre Fortaleza e Boca Juniors, só aumenta o clima de expectativa e faz crescer o burburinho em todas as mídias esportivas. Os próximos dias prometem ser decisivos, e tanto torcedores quanto especialistas estarão atentos a qualquer sinal que confirme ou desminta a operação. Se o negócio se concretizar, será uma prova de que o futebol brasileiro está aberto a novas possibilidades e que clubes fora do eixo tradicional podem se destacar com inteligência e planejamento. Além disso, será uma oportunidade para um jovem argentino mostrar sua qualidade em um cenário diferente, enfrentando desafios e buscando seu espaço no competitivo futebol nacional. A torcida do Fortaleza, que tem acompanhado esse movimento, já se prepara para receber uma joia que pode mudar o rumo da equipe, e os olhos estarão atentos para ver se Lautaro de Lolo consegue atender a todas as expectativas. Enfim, essa trama que começou como um rumor pode se transformar em uma das histórias mais marcantes do futebol recente, envolvendo talento, estratégia e muita paixão pelo esporte mais popular do continente. Fique ligado, pois as próximas notícias podem surpreender e confirmar o que muitos já estão comentando. Fortaleza e Boca Juniors estão prestes a selar um acordo que pode transformar o cenário futebolístico sul-americano. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News.
Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!